Graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 46. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Edson. Obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família. Meu amigo pastor Moisés, obrigado por sempre estar aqui me ajudando, sempre me recebendo de maneira muito gentil. Deus abençoe a vida do nosso amigo Emerson Augusto. Bela voz, Deus abençoe. Se eu cantar aqui acontece a mesma coisa, só que o inverso. Deus vai embora, o diabo vai embora, a igreja vai embora, os anjos vão embora. E fica eu sozinho. Nem o pastor Edson fica comigo. Ele ainda liga o pastor Silas e ele fala assim, não deixa mais o Ronald cantar, não. Quero compartilhar com você, que está aqui nessa noite, numa palavra, Evangelho de João 4,46. Quem encontrou, diga amém. Outra vez foi a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e lhe suplicou para que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus lhe disse, se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. E o oficial lhe rogou, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vai, o teu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava indo, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo, Senhor, teu filho vive. Então lhes perguntou, a que horas o seu filho se sentira melhor? E eles responderam, a febre o deixou ontem por volta da hora 7ª, em torno de 1h da tarde do nosso horário. Então o pai percebeu que foi naquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Ele e todos em sua casa creram. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite, através do teu evangelho, através da sua palavra. Fale conosco através da sua palavra e do teu texto sagrado. Revela-nos quem tu és através da sua palavra nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha ido para a região sul de Israel, mais precisamente para Jerusalém. O Evangelho de João vai retratar Jesus indo em torno de 3 vezes para Jerusalém. E agora ele está retornando de novo para a região norte de Israel. Ele está vindo do sul para o norte. Ele está descendo ali a região de Jerusalém e subindo até a região um pouco mais alta lá de Caná da Galileia. Jesus já era um pouco mais conhecido na região norte de Israel por algumas coisas que ele tinha feito ali. Marcos 1,28 diz assim, a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. De ver pessoalmente essa distância, é uma distância considerável da região de Cafarnaum até a região de Nazaré. Então ele está subindo para se encontrar com Cristo. Mas o texto na sua Bíblia vai falar algumas coisas para nós. No verso 46 ainda ele diz assim, que esse homem é oficial do rei. Deixa eu primeiro falar desses 2 detalhes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esse rei. Que rei é esse? Esse aí é o rei Herodes, que era responsável pela região norte de Israel. Quem comanda Israel é Roma. O homem do jogo é Pilatos. Mas eles precisavam de um fantoche, principalmente na região norte, que era uma região muito revolucionária, com muitos problemas. Então eles deixaram ali um fantoche, Herodes. Herodes não é nem um rei do ponto de vista legítimo. Herodes é edomita, de Edom. Mas isso é história para a gente vir aqui e falar essa outra história, inclusive da denúncia de João Batista sobre Herodes. Tem a ver com isso. É o rei ilegítimo sobre a região norte. Mas tudo bem, ele está lá. Herodes era um dos homens, é o homem mais rico do norte de Israel. Ele é o homem que comanda o norte. Toda vez que você atravessava a fronteira, você tem que pagar um imposto. Era para Herodes. Aqui no Brasil nós chamamos de pedágio, era o imposto que eles pagavam. Lá no Rio de Janeiro a gente tem muito imposto que a gente lá dá na mão do Eduardo Paes. No Rio de Janeiro tem uns fenômenos, para você trocar alguns bairros você paga pedágio, imagina, você sai de um bairro para o outro, você paga. Isso é coisa do Rio de Janeiro. Então, lá na região norte, eles atravessavam a fronteira, pagavam o pedágio. Mateus trabalhava na coletoria de impostos. Qual impostos? De Herodes. Herodes recebe uma parte daquele dinheiro, uma parte vai para Roma e outra parte ia para ele. Então ele era um dos homens mais poderosos da região, um homem mais rico. Então esse homem, na sua Bíblia, ele trabalha para o rei Herodes.
O texto vai dizer na sua Bíblia que ele é oficial. Então ele é uma espécie de, vou usar o termo grego aqui, basilicos. É alguém que trabalha na chancelaria, na administração de Herodes. Ele tem um cargo importante. Então ele tem um acesso importante à política de Herodes, né? Ele conhece Herodes. Ele tem um salário um pouco melhor do que muita gente da região norte. Então ele tinha um status. Tanto que na sua Bíblia, ele mora em Cafarnaum. Ele mora numa região boa de Israel. Então ele tem um conhecimento político muito bom, pastor Edson. E ele tem recurso. Então, diante da sociedade, ele tem uma proeminência. Ele é um pouquinho melhor diante das outras pessoas que trabalhavam como pescaria, que eram tecton, que o texto vai dizer que eram carpinteiros, que eram pedreiros, que trabalhavam com pesca. Então ele tem uma posição um pouco melhor. Ele vai dizer no texto, aí que por oficial, se você olhar na sua Bíblia, dá uma olhada por favor, no verso 51 vai dizer que ele tem servos. Então ele é um homem, pastor Edson, com a condição financeira boa. Então esse homem, que tem entrada com a política, tem uma condição financeira boa, ele tem recurso, mas ele quer encontrar com Jesus. Mas olha na sua Bíblia que interessante. Jesus, quando sai da região norte e vai para o sul, ele não deixa uma placa escrita, vou voltar amanhã. Como é que você sabia que Jesus chegaria àquela região? Não tem WhatsApp, filho. Não tem televisão. Não tem rádio. Como é que você sabe que Jesus vai chegar? Através de contato. Como ele trabalha com Herodes, então as pessoas falavam para ele. Ele falava assim, eu estou procurando o Nazareno, Jesus. Ó, nós vimos ele passar por aqui. Ó, quando ele voltar para lá, vocês me avisem, porque eu quero vê-lo. O texto é tão bonito, João escreve de uma maneira tão fantástica, que é belíssimo o texto. Ele sai da casa dele e vai andar 30 quilômetros para se encontrar com Jesus Cristo. Por que ele vai? Na sua Bíblia. O filho dele estava doente. Então esse homem tem um problema que ele fez abandonar a casa dele, andar 30 quilômetros para se encontrar com alguém que ele não conhece pessoalmente. Ele só ouviu falar. Ele não tem intimidade com Jesus. Você vai ver isso no texto. Então presta atenção comigo. Esse homem tem um problema que Herodes não pôde resolver. Ou seja, o problema dele, a política não resolve. Ele tem um problema que a posição social dele não resolveu. Ele tem um problema que o dinheiro dele não resolveu, que o filho dele continua doente. Ele tem um problema que ninguém consegue resolver. Então ele abandona a casa dele, os afazeres dele, e vai andar 30 quilômetros para se encontrar com alguém que ele nunca viu. Por quê? Aquele alguém que está lá pode fazer alguma coisa que a política, nem o dinheiro, nem a ação social de ninguém pode fazer. Então vale a pena encontrar com ele. Por que você está aqui hoje, terça-feira, à noite? Porque eu e você temos um problema que a política não está resolvendo. Eu e você temos um problema que o dinheiro não está resolvendo. Você e eu temos um problema que as nossas alianças com os homens não resolvem. Por que você saiu do seu trabalho e da sua casa, pegou ônibus, pegou Uber, veio de bicicleta, ou veio até a pé para estar aqui? Porque tem alguém aqui que estava aqui também, que pode resolver o que política não resolve, que pode resolver o que dinheiro não resolve, que pode resolver o que ninguém resolve. Quem é esse? Eu vou te contar quem ele é. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se chama Jesus Cristo Nazareno. Por isso que esse homem larga tudo para se encontrar com Cristo. Ele vai ao encontro de Jesus Cristo, porque ele está num dilema da vida, que ele não pode fazer nada. Às vezes Deus permite dilemas da vida para a gente buscá-lo. Porque às vezes quando nós estamos na fase boa, a gente não busca. E isso não é só Novo Testamento, isso é Antigo Testamento. Você lê o profeta Jonas. O profeta Jonas é sensacional, capítulo 1. Depois você vê em casa. Deus fala assim, vai para Nínive. Ele ouve Deus e não ora. Desce para Jope, não ora. Pega um navio para Tarsis, não ora. Entra no navio, não tem oração. Fica no navio, não tem oração. Desce para o porão, não tem oração. Tempestade bate, ele está roncando. Marinheiro acorda, ele não tem oração. Fala para os homens, sou servo do Deus Altíssimo, não tem oração. Me joga no mar, não tem oração. Levantam ele, não tem oração. Joga ele no mar, não tem oração. O peixe engole, não tem oração. Capítulo 2 de Jonas. No ventre de peixe, orou Jonas. O capítulo inteiro, 1, ele não ora. Por quê? Às vezes a gente do lado de fora não quer orar. Então às vezes Deus envia um problema para a gente orar. Não espere o problema, comece a orar antes.
Comece a orar antes, aleluia. Comece a orar antes. Esse homem tem um problema, um aperto da vida, e ele vai buscar Jesus Cristo. Ele larga os seus afazeres para encontrar com Jesus Cristo. Então ele deixa tudo para ter esse encontro real com Jesus Cristo, porque ele sabe que Jesus pode fazer alguma coisa. No verso 47 diz assim um texto, pastor Edson: quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para Galileia, foi até ele. Rapaz, que coisa fantástica. Ó, olha que coisa fácil, olha na sua Bíblia aí, ó. 47. Ouviu dizer que Jesus vinha da Judeia para Galileia e foi até ele. Meu irmão, ele trabalha com o rei. Como é que era para falar com o rei? Não é fácil. Não era fácil. Você tem protocolo, tem ética. Lá no Rio de Janeiro. Vai lá, eu lá, no Palácio da Guanabara, falar com o governador Cláudio Castro. Quem é esse cara aí? Não, Rona, prende ele. Ninguém me conhece. Para eu falar com o meu síndico, às vezes, tem que marcar um horário, porque ele tem um protocolo. Com o pastor é a mesma coisa. O pastor tem uma agenda, tem uma demanda. Dependendo da posição da sua empresa, você não consegue falar com o seu patrão. Dependendo do tamanho da empresa, você não consegue acesso ao CEO. Dependendo do lugar onde você mora, se é um condomínio muito grande, tem um síndico, você não consegue falar. Esse homem, ele sabe que tem um nível de protocolo para cada tipo de pessoa. Se eu apertar um pouquinho mais, meu amigo Emerson, se eu apertar um pouquinho mais, e levar isso para o campo religioso, a coisa ainda fica melhor. Se dependendo do campo social você não consegue acesso, se eu levar isso para a religião, é diferente, é a mesma coisa, só que um pouquinho pior. Dependendo da religião, o Deus só atende sexta-feira na encruzilhada. E tem que ter um tipo de vela, porque se não tiver o tipo de vela, ele não te atende. Dependendo da divindade, você tem que olhar em direção a Meca, porque se você não orar em direção a Meca, vai cair na casa de Jorge e vai dar uma confusão dos diabos. Então tem que orar em direção a Meca. Dependendo da divindade, tem que lavar o braço, o antebraço, o pescoço 3 vezes, se dobrar diante do tapete persa em direção a Meca para falar com ele. Dependendo da divindade, tem que viajar lá para o Tibete, para o Ashere, para encontrar lá o Nirvana, para poder falar com esse suposto Deus. Então, dependendo do homem, tem horário, tem agenda, tem roupa. Um juiz não te recebe de bermuda e camiseta. Você tem que marcar horário para você despachar um documento. Quem trabalha com direito sabe. Dependendo da estrutura pública, tem que ter horário, tem tudo certo. Dá uma olhada na sua Bíblia. Verso 47. Ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para Galiléia e foi até ele. Que horas? Com que roupa? Qual secretária? Com Jesus é assim. Não importa o horário, 3 da manhã eu te atendo, 4 da tarde eu te atendo, deitado na cama eu te atendo, no hospital eu te atendo, na bicicleta eu te atendo, em cima do monte eu te atendo. Não tem lugar, não tem hora, não tem momento, qualquer hora ele está disponível para ouvir o seu clamor. Aleluia! 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 O véu do templo foi rasgado, filho. Rebadará, chori, calá, suri, rebadará, súria, remanda, suri, revácia. Você pode estar no banheiro tomando banho. Pode estar na pizzaria com seus filhos, com seus amigos. Dentro do Uber, no ônibus, em pé na fila do banco, no hospital. Não importa o horário, não importa o momento. O coração sincero faz o Pai se inclinar no trono e ouvir a sua oração. Com ele não tem protocolo, pastor Edson. A porta do gabinete dele está aberta para mim e para você. Por isso que ele chega com tanta facilidade com Jesus Cristo. Ele ouve dizer e vai lá perto de Cristo. Jesus não punha uma secretária lá dizendo assim, ó, manda ele trazer isso aí para eu receber. Ele, Jesus, pode vir. Vem, filho. Vem, pode vir, aleluia. Então só não chega perto de Cristo quem não quer. Se você quiser, é só chegar perto dele, porque ele hoje está aqui entre nós. É só chegar perto dele. É só ter a ousadia que esse homem tem para chegar perto de Cristo. O que falta em nós, um pouco é desse homem aqui. A ousadia como ele faz para chegar perto de Jesus Cristo. Para se encontrar com um carpinteiro, com um nazareno, e chegar perto dele e ver lá a porta dele aberta. Irmãos, servir esse Deus é bom demais, irmãos. Servir esse Deus é coisa muito boa, aleluia.
Porque se um dia vier qualquer... É por isso que eu amo ser cristão e servir esse Deus bom. É o que eu estava falando para um amigo. Ele, Ronaldo, disse, se vier uma perseguição e fechar todas as igrejas. Eu falei, bom, Felipe, então nós estamos bem demais. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali vai ter culto. Vai ter culto na casa do pastor Edson, vai ter culto na minha casa, vai ter culto na casa desse irmão que está aí do seu lado, vai ter culto lá fora, vai ter culto no mercado, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali vai ter culto, vai ter poder, vai ter graça, aleluia. É o que Jesus faz. Jesus está disponível para mim e para você. Ele estava disponível para aquele povo e ele vai a Cristo. Só que o problema é quando ele chega perto de Cristo, a maneira como ele fala com Jesus. E foi até ele. Ele suplicou para que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. João, às vezes, dá esses pontos fantásticos no texto. A ideia do descesse aí, não sei como é que está a sua versão, mas quando fala assim, para ele descer ou para ele ir, é uma ideia de uma ordem. É como se o pastor Edson ele estivesse dando ordem a Cristo. Ele está olhando para Jesus, não, eu quero que o senhor desça lá para curar meu filho, que meu filho está doente. Eu li esse texto a primeira vez, eu falei, mas Senhor, por que ele pede para o Senhor descer e o Senhor não desce? Aí Jesus falou para mim, não, eu não desço, quem desce é você. É nós que descemos. Porque às vezes a gente quer ganhar a luta da mesma posição que a gente está na batalha. Jesus, negativo. Se você não descer, não resolve. Essa luta de pé você não consegue. Experimenta descer para ver se a coisa não começa a mudar. Só que a gente não quer descer. A gente quer continuar na mesma posição. Não, Jesus vai fazer o meu jeito. Jesus, negativo, desce. Porque quando você descer, eu te exalto. Aleluia! Às vezes a gente está nessa posição e não faz. A última mensagem que eu preguei aqui foi... Eu falei sobre Zaqueu. E Zaqueu é fantástico porque é exatamente isso. Ele vê Jesus do alto, mas Jesus manda ele descer. Jesus está dizendo assim, ó, muito bom, você me viu de cima, mas agora para me receber tem que descer aqui embaixo. Você pode até me ver do alto, me ver é maravilhoso, mas para me receber na sua vida, você tem que vir aqui embaixo. Ele olha para ele olha para aqui, não, eu quero que o Senhor desça para curar o meu filho que está à beira da morte. Mas às vezes a gente não quer descer. Às vezes a gente não quer pôr o rosto num pó. Por que a oração de joelho, meu amigo, é a grande oração da Bíblia? Paulo vai falar isso, preguei isso na sede em maio, última terça-feira de maio eu falei isso na sede. Efésios 3,14. Paulo vai dizer, por esta causa me dobro de joelhos diante do Deus e Pai. Os judeus oram de pé. Eles oram de pé e fazem assim, movimentos pendulares, lá no Muro das Lamentações. Deixa eu dar uma palavra profética. Na próxima caravana, quando você for com o pastor, quem deu amém, deu. Quem não deu, vai ver por foto no Instagram. Quem não deu, vai ver a tua foto no Instagram. Aí ele fica lá orando no movimento pendular, assim, ó, pendular. Os judeus oram assim. Por que a oração de joelho é a grande oração? Por que é a grande oração? Porque no mundo militar, dobrar o joelho é rendido. A polícia enquadra o meliante, ó, mão na cabeça e joelho no chão. Se o meliante, o bandido, põe o joelho no chão, o que ele está dizendo? Olha, eu não quero morrer. Então eu estou me rendendo. O que é rendido? Não tenho saída. Quando você dobra o joelho no seu quarto, você nem abriu a boca e já está dando um recado para o inferno. É fantástico, é fantástico. Você dobra o joelho, você nem abriu a boca, o inferno já sabe o que você está dizendo. Eu não me dobro diante da situação, mas eu só me dobro diante do Deus e Pai eterno, aleluia. Quem pode adorar comigo? Quem pode adorar? Remande, oraçúria, aleluia. Aleluia. Você se rende. É mandar um recado para o diabo, não me dobro diante do problema, não me dobro diante do homem, não me dobro diante da circunstância, mas eu só me dobro diante de Deus. Quando você se dobra diante de Deus, você nem abriu a sua boca, e Deus já sabe por que você está de joelho dobrado. Porque você já está dizendo para o Pai assim, ó, eu não tenho saída, eu não consigo saída, mas o Senhor é o Deus que faz todas as saídas. Por isso a importância de dobrar os joelhos. Por isso a importância da gente se prostrar diante de Cristo, diante de joelhos dobrados. Nada contra quem ora deitado. Tem pessoas que não conseguem dobrar os joelhos por questões de saúde, questões de problemas físicos, eu compreendo. Mas se você pode, meu irmão, dobra o joelho. Às vezes nós como seres humanos, às vezes nós temos resistência para dobrar o joelho. Porque a gente sabe, rapaz, quando dobra o joelho é reconhecimento de humanidade.
é encontrar o lugar da onde nós viemos. Da onde? Do pó. Rapaz, e dobrar o joelho, filho, como incomoda a gente. Então a gente ora sentado, ora de pé, ora andando, ora deitado. Aí Jesus está dizendo assim, para essa situação mudar, só de joelho. Só de joelho. É o que ele está dizendo para Cristo. Não, eu quero que o Senhor vá lá, Jesus. Não, eu tenho que descer. Aí Jesus dá uma palavra para ele, uma palavra dura, hein? Uma palavra dura. Verso 48. Se não vir de sinais e maravilhas, essa é pesada, Emerson. De modo nenhum crereis. Rapaz, nossa. Mas Jesus dá uma tijolada, rapaz. Eu acho que não anotou nem a placa da carreta. Sabia se era Volvo ou Scania. Ele não viu nem a placa da carreta. Jesus, ele nem esperou o homem terminar, ó. Se não vir de sinais e maravilha, de modo nenhum crereis. O que Jesus está dizendo assim? Ah, eu te conheço. Eu sei o que você quer. Você quer milagre e não presença. Você veio atrás de milagre, você não veio atrás da presença. Jesus, eu sei o que você quer. Você quer milagre para sua mão, mas você não quer presença na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Milagre não salva não, filho. Eu conheço gente que experimentou milagre no período do Covid e abandonou a fé. Milagre é coisa de pele, presença é coisa de alma. Eu conheço pessoas que beberam e reconhecem, viram milagre, contaram testemunho de milagre, deram oferta de gratidão de milagre e abandonaram a fé. Provavelmente você conhece alguém que era estéril, se tornou mãe, tinha câncer, foi curado, tinha um problema e Deus mudou o cativeiro, experimentou um milagre e abandonou a fé. Porque milagre é coisa externa, presença é coisa interna. Eu já vi gente experimentar milagre e abandonar, mas eu nunca vi quem tem a presença deixar Cristo. Eu conheço pessoas que experimentaram a presença e nunca experimentaram o milagre, mas não abandonam a casa. Sabe por quê? Porque o maior milagre não é aquilo que eu ganho, mas é a presença que eu carrego dentro da minha vida, que é o Espírito Santo. Aleluia! Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio buscar hoje o que aqui? Presença ou milagre? Fica tranquilo, se você veio buscar a presença, fique em paz, porque o milagre também vai chegar com ela. Aleluia! O que esse homem queria era um milagre para dizer que era seu. Então ele queria determinar a Cristo como fazer e o que fazer e da maneira que fazer. Por isso que Jesus aqui, pastor Edson, já interrompe ele. Jesus está dizendo, você vem me testar, rapaz. Você quer saber se de fato eu sou um Deus, eu sou um Messias de verdade, para mudar a sua história e a sua vida. Então você veio aqui cheio de seus pressupostos na sua mente, na esperança que eu pudesse fazer um badalar das mãos, um ocus-pocus. Você quer ver espetáculo para satisfazer o seu ego. Ele está falando para ele, você quer espetáculo. Você quer que eu faça aqui alguma espécie de magia para te dar um arrepio? Sabe, para fazer os seus cabelos ficarem de pé. Aí ele tanto compreende Cristo que ele diz assim, ó, Senhor, na sua Bíblia, verso 49, desce antes que meu filho morra. Ele sabe do que Jesus está dizendo. Ele queria algo espetaculoso, algo externo, uma luz, um sinal, algo forte que mudasse de fato a vida dele, para que ele pudesse ir para casa e poder contar isso de maneira tremenda. Em outras palavras, igreja, ele quer escolher o agir de Deus, mas ele não quer aceitar o agir de Deus dessa maneira na vida dele. Jesus está dizendo assim, rapaz, eu te conheço. Eu não posso te dar um milagre se você não tem a presença. Eu não posso dar meu milagre sobre a sua vida se a minha presença não está na sua alma. Meu irmão, o mais importante hoje não é o milagre que você recebe, mas é a presença que vai sair dentro da sua vida aqui. Porque milagre, irmãos, milagre é muito bom, mas presença, nada igual é a presença. O rei Davi compreendeu isso, não tenho outro bem além de ti. Rapaz, Davi está olhando para toda a riqueza e fama, dinheiro, palácio, e ele está dizendo assim, ó, isso aqui tudo não vale nada. Mas o que mais vale na minha vida é a sua presença sobre a minha vida. É o que Jesus está explicando para ele. É o que Jesus está dizendo para ele. Mas ele está aqui ansioso. Ele está aqui debatendo com o Messias, com o Filho de Deus. Desce antes que meu filho morra. Olha como é que esse homem tem dificuldade com a presença. Se você vê o texto, ele está falando sobre tempo, desce. E está falando sobre tempo e distância, desce.
Antes que meu filho morra, ele está dizendo assim, vai lá na minha casa, porque meu filho vai morrer. Tempo e distância. Ele está dizendo, olha, eu moro longe. E se o senhor não chegar lá antes da hora, depois da hora, meu filho vai morrer. Em outras palavras, ele está mais com medo da morte que nem veio, do que glorificar pelo presente da vida dele, que é Cristo. Então ele está mais preocupado com lá na frente, com o futuro nebuloso, que nem aconteceu, ao invés de adorar o Deus que ele está vendo ali agora. Ele está dizendo, uma perspectiva bem simples da minha palavra, é uma visão distorcida. Ele está preocupado com um contrato que não venceu, com um diagnóstico que não saiu, com um processo que não foi resolvido. Mas o camarada está acima, pastor, falta 20 dias, e Jesus está dizendo para você hoje, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se preocupe com aquilo não veio, mas me glorifique porque eu estou presente hoje na sua vida, aleluia! Ao invés dele exaltar Jesus Cristo no tempo presente, ele está olhando lá para frente, Jesus, a morte vai chegar, e ela vai levar o meu menino. Em outras palavras, meu irmão, a morte tem mais força para ele do que o Cristo. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus lendo o Evangelho, é quando Cristo chega na história. Se você pegar as 3 ressurreições do Novo Testamento que Jesus fez, são sensacionais. Você botar uma do lado da outra, dá um baita de um ensinamento para mim e para você. Filho de Jairo, Naim e Lázaro. Vamos começar. Filho de Jairo, menina, 12 anos, morta em casa, poucas horas, filho de um pai. Filho da viúva de Naim, filho de uma mãe, um jovem, grego vai dizer que é um jovem, um homem, um rapaz. Um jovem, morreu tem 24 horas, porque o cadáver fica na casa, no máximo 24 horas, e sai no dia seguinte para sepultar. Tem um dia de morto. Está no meio do caminho. Ele não está nem em casa, nem na sepultura. Está no meio do caminho. Lázaro, um homem, irmão de Maria e Marta. 4 dias de morto, adulto. Então você tem uma menina, 12, um jovem e um homem. Poucas horas, 24, 4 dias. Casa, meio do caminho, sepultura. Filho de um pai, filho de uma mãe e umas irmãs. Jesus chega na casa de Jairo, poucas horas, de uma menina diz, ressuscita. Filho da viúva de Naim, um jovem, no meio do caminho diz, ressuscita. Lázaro, 4 dias dentro da tumba, ressuscita. Com Jesus é assim, não importa se tem poucas horas, 24 ou 4 dias. Se está em casa, meio do caminho ou na sepultura, quando ele chega, ele muda. Quando ele chega, ele muda. Quando ele chega, ele muda. E quando ele chega, ele faz. Aleluia! Halanjorasuri, rebadarasúria. Qual é o problema seu? Está em casa? Está na rua? Parece que acabou? Tem poucas horas? Tem 24? Ou tem 4 dias? Pastor, tem 10 anos. Não tem importância não. Jesus está aqui. E Ele pode fazer. Aleluia. Esse era o problema do homem. Antes que meu filho morra. A morte não tinha nem ido lá. Que ele já está declarando a derrota da família. Não, meu filho vai morrer, Jesus. Ele com Cristo presente diante dele. O ser mais amável do universo. Acabou de suplicar a Cristo, reconhecendo Ele com poder. Eu sei que o Senhor pode, mas para Ele na sua Bíblia, desce distância. Se o Senhor não estiver lá em casa, a coisa não vai mudar. O Senhor tem que, eu fico imaginando, vamos Jesus, vamos correndo lá em casa para o Senhor resolver. Jesus parado assim, quem vai correr? Não o Senhor que vai correr 30 quilômetros, vamos descer assim, voando, correndo lá para baixo. Vamos correr, porque se o Senhor não estiver lá, o Senhor não resolve. Aí Jesus está dizendo assim, eu gosto muito disso aqui, ó. Verso 50. Vai, o teu filho está vivo. Jesus está dizendo assim, ó. Só olha na Bíblia aí, irmão. Jesus está assim, ó. Eu não vou não, filho. Quem vai é a minha palavra. Olha no texto aí.
O verso 48, Jesus falou que não ia dar sinal, Emerson. Se não vir de sinais e maravilhas. Jesus está dizendo assim, ó, eu não vou te dar nada. Você não vai ver anjo, você não vai sentir arrepio, você não vai ver tocha acesa, não vai ver sarça acesa, não vai ver céu aberto. Você vai ouvir palavra. Vai. Vai. Não quem vai? Quem vai é você. Eu vou ficar. Não, mas o senhor não vai. Jesus, não, eu fico. Na concepção de Israel, no mundo judaico, todo profeta para resolver o problema tem que estar do lado do problema. O pastor leu aqui, 1 Reis 18, sobre o Elias e Baal. Elias estava do lado do problema para resolver o problema, no altar. O menino morre, ele deita sobre o corpo do garoto. Só vai ter uma vez na Bíblia que o profeta vai fazer milagre à distância. 2 Reis, capítulo 5. Naamã. Quando Naamã vai a Eliseu, se eu não me engano, no verso 11, ele vai debater com Eliseu. Aí Geazi diz assim, ó, ele mandou o senhor lavar lá no Rio Jordão. Aí Naamã sabe do esquema dos profetas. Não, mas eu achei que ele ia vir aqui fora, pôr a mão na minha cabeça, falar com Deus e ser curado. Profeta nenhum curava à distância. Jesus está dizendo assim para ele, na concepção dele, o profeta tem que estar do lado do problema para resolver. Aí Jesus está dizendo assim, ih filho, eu estou em outro patamar. Eu não preciso nem sair daqui. Mas quando eu dou a palavra aqui, o que está lá muda. Deixa eu te dar uma palavra para ver se você tem fé. Quem crê que enquanto você está aqui, ele está indo lá na sua casa agora? Quem crê nisso? Só para quem crê. Halanjora, rebadará súria. Enquanto você está aqui, os grilhões estão caindo lá. Ele está indo lá no seu trabalho agora, derrubando todo aquele altar satanás que está lá. Ele está desfazendo toda a obra de bruxaria contra a sua vida. Enquanto você está aqui, ele está pelejando lá. Ele está indo lá no hospital, está indo lá no presídio. Ele está visitando o seu filho lá na rua. Porque o Deus que está aqui é o Deus que também age lá. Aleluia! Aleluia, aleluia! É o que Jesus está dizendo. Eu não vou te dar sinal, vaso. Você vai ter palavra. Você não vai ver nada, não vai sentir nada, mas você vai ouvir minha palavra. Vai! Nossa! Vai, pode ir embora. Vai embora. Ele está dizendo, não, pai, eu não vou te dar. Às vezes a gente quer, não, pastor. E tem, eu não sei aqui é semáforo, sinal ou sinaleira? Sinal. É porque em São Paulo é sinaleira. Sinal. Sinal de trânsito. Às vezes tem crente que pede tanto que esse sinal que estou achando que é guarda de trânsito. Não, Senhor, me dá um sinal. Não, Senhor, eu quero um sinal. Daqui a pouco vai ter um chover sinal na sua cabeça. Senhor, me dá um sinal. E Jesus está dizendo para você, filho, eu não vou te dar sinal. Eu já te dei uma promessa. Eu já falei que eu vou fazer. Eu já disse que eu vou fazer. Aleluia. Então creia na minha palavra. Creia na palavra. Creia na promessa. Ele não disse que ia fazer, ele vai fazer. Creia. Creia na palavra. Creia na promessa. Descansa o seu coração. O que esse homem faz na sua Bíblia? Verso 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meu amigo Emerson, eu fico imaginando o homem. Com todo respeito aos irmãos, tá, irmãos? Aqui, ó. Eu não consigo ver, pastor Edson, esse homem indo para casa assim, ó. Sabe, pastor Moisés, assim, ó. Filho doente em casa, como é que ele foi para casa? Usain Bolt. Igual um corredor. 30 quilômetros, ladeira abaixo. Acho que esse homem foi voando, velho. Correndo para casa. O texto não diz isso. Mas eu vejo isso. Por que esse homem, ele vai partir e ele vai? Se você vê o texto, por exemplo, em Gênesis 12, quando Deus fala com Abrão, se você vê o verso 1 ao verso 4, as promessas que Deus faz, do verso 1 ao 3, no verso 4 de Gênesis 12, se você quiser abrir, olhar no seu aplicativo, é muito rápido. O texto vai dizer assim, ó, Abrão creu na palavra e partiu.
O texto não diz que Abraão virou para Deus e falou assim: não, eu concordo com o senhor, eu estou de acordo. Ele ouve a palavra e põe em prática. Esse homem ouviu a voz e pôs em prática. Às vezes a gente não está recebendo porque não estamos pondo em prática as promessas que Deus mandou a gente fazer. A gente não está obedecendo as direções, não estamos obedecendo a direção que Ele está nos dando. Às vezes a gente fica retrucando, dizendo: não, Senhor, eu vou fazer. Jesus está dizendo para mim e para você: não precisa falar que vai fazer, basta fazer que já está feito. Aleluia, basta fazer. Esse homem crê na palavra de Cristo e ele partiu. Ele foi para a casa dele. Se você vê o texto, em momento nenhum diz que ele viu alguma coisa. Ele vai embora com aquilo que ele ouviu: o meu filho está vivo, o meu filho está vivo. E animou a fé dele e ele voltou para a casa dele. Eu fico imaginando, no verso 51 diz assim: quando ele estava indo, os seus servos vieram ao seu encontro dizendo: teu filho vive. Aleluia. Então no meio do caminho, pastor, entre a chegada de Cristo na casa, entre a chegada do homem na casa e a saída dele, que ele encontrou Jesus Cristo, nessa dinâmica, os servos vieram ao seu encontro dizendo assim: teu filho vive. O Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito interessante aqui. Ele disse assim: Ronald, quando você toma posse daquilo que eu falei para você, e você crê no meu evangelho, você ainda nem chegou, mas as notícias boas já chegaram para você. Eu creio que em nome de Jesus, aleluia, ainda por essa semana, aleluia, antes de fechar a semana, boas notícias chegarão aos seus ouvidos. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia, 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 aleluia. Cadê o tangedor? Vem cá, tangedor. Cadê o tangedor aí? Está com a barba igual do pastor Alfredo. Dá uma olhada na sua... Teu filho vive. Se você vê aí na sua Bíblia, tem uma diferença, pastor Edson. Jesus diz assim, ó: vai que seu filho está vivo. Os servos: o teu filho vive. Diferença de vivo para vive. Vivo significa livre da morte. Jesus disse assim para ele, ó: antes de você chegar em casa, o meu sangue vai lá e vai ficar lá no umbral da porta, e tudo que está fora não vai poder entrar. Isso é de uma beleza tão bonita. Isso aqui não tem como eu não falar aqui para vocês. Isso aqui é muito rico. A palavra graça no hebraico é ren. Do jeito que eu estou falando, ren. O som aqui de 2 R's, ren. Isso é graça em hebraico, ren. São 2 letras. O nun sufite lembra um peixe. E o reche lembra uma cerquinha assim, ó. Pastor, uma cerquinha. Os judeus, eles costumam dar nomes às letras. Eles chamam de pictorama. Então, cada letra judaica tem um símbolo. O nun sufite é vida. E o reche, a cerquinha, o reche literalmente é isso, é uma cerca. Então, o que é graça no Antigo Testamento? Cerca da vida. Nossa. Aonde aparece isso? Aí chega a dar arrepio, velho. Jó capítulo 1, verso 10. É porque eu ia pedir o pessoal da mídia para pôr aqui. Não sei se vocês têm Bíblia aqui para pôr aqui. Ou você anota aí na sua Bíblia ou abre aí. Eu espero você abrir. Jó capítulo 1, verso 10. Eu tenho tempo. O pastor falou que vai me dar mais 1 hora aqui. Jó 1, 10. Abre aí. Jó capítulo 1, verso 10. Eu vou deixar você abrir. O texto diz assim: isso é Satanás. Satanás vai a Deus, né? Aí vai lá debater com Deus a respeito sobre Jó. Aí Satanás diz assim: tu cercaste ele com sebe, sua casa, sua família e tudo que ele tem. Oh, puxa, obrigado. Porventura tu não cercaste dele de sebe, a ele sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado sobre a terra? Põe para mim Salmo 139, verso de número 5. 139, 5. Põe para mim aqui. Salmo 139, verso 5. Tu me cerca. Aleluia. Aí vem Pedro. 1 Pedro 5 vai falar, né?
Porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor. Que redor de quê? Ao derredor de quê? Da cerca. Ele está assim, ó, buscando a quem possa tragar. Ele está assim, ó. Quando Jesus dá a palavra para ele, Jesus está dizendo assim, ó, fica tranquilo. Meu sangue está cercando a sua casa. Deixa eu te dar uma palavra. Enquanto você está aqui, o sangue do Cordeiro está lá cercando. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia! 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 Você está cercado, meu irmão. Camandori, rebadará, súria. Seu filho chega em casa e fala assim, mamãe, tive uma sorte. Que sorte o quê? Misericórdia, filho, a minha casa está cercada. Teus parentes estão vivendo debaixo do sangue que você acredita. Tem gente na sua casa recebendo livramento por causa do sangue que você carrega. A tua casa está cercada. Você está cercado debaixo desse sangue. Você está guardado pela graça. É a cerca da vida. É a cerca da vida. É o que aconteceu aqui com ele. Por isso que os parentes, os servos, melhor dizendo, teu filho vive. Eu acho interessante o verso 52. Então ele perguntou, a que hora seu filho se sentirá melhor? E eles responderam, a febre deixou ontem, por volta da hora 7ª. Então o pai percebeu que foi naquela hora é que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Aleluia. E ele e todos em sua casa creram. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Verso 53 é muito tremendo. Os parentes, pastor, não viram Jesus. Os servos não viram Jesus. O filho não viu Jesus. Mas a esposa, os empregados, viram o garoto melhorar. Quando o homem chegou em casa, o garoto tá bom. Aí o pai falou assim, vocês não viram, mas ele só melhorou porque eu encontrei alguém. Oh, aleluia. Quando ele falou de Jesus, o texto diz que toda a sua casa creram. Sua família não está aqui. Você tem amigos que não estão aqui, mas eles irão ver se cumprir algo que você está buscando aqui. E quando você contar para eles, eles vão acreditar que você só aconteceu isso porque você estava aqui buscando esse Jesus vivo. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé, vai adorando o Senhor aí. Onde tem glória a Deus, onde tem aleluia, onde tem adoração, onde tem língua estranha. Chama o Emerson aqui para me ajudar aqui. Vem cá, Emerson, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem cá. Quando eu era pequeno, pastor Edson, eu morei em favela no Rio. Cresci numa casa sem pai. Não conheço meu pai até hoje. Só minha mãe. É uma mulher de oração, uma mulher muito séria. Eu e meu irmão pequeno, uma favela, uma casa terrível. Terrível a casa. Pobre. Muita dificuldade, mas com muita oração. Muita oração. E uma vez minha mãe de madrugada, ela morávamos perto de um campo de futebol onde tinha campeonato de balão. E minha mãe tinha um medo danado de uma flecha de um balão cair em cima do telhado e tacar fogo no casebre. Aí minha mãe, Dona Maria, que graças a Deus está viva, ela dobrou o joelho em casa e falou, eu lembro disso como se fosse ontem, já contei isso na sede umas 300 milhões de vezes. E ela orou, Senhor, põe seus anjos aqui, Senhor, em cima do telhado. Guarda essa casa, de não sei o quê. E minha mãe sempre orava assim. Uma bela noite, num feriado de São João, muito balão, soltando muitos fogos. Quase 4 horas da manhã, minha mãe levanta com um barulho, escutando em cima do telhado, como se alguém estivesse puxando alguma coisa, e correndo. Ela, Jesus, estão em cima do telhado. Minha mãe falou, Ronald, eu ouvi uma voz dizendo, minha serva, você não pediu para eu botar os anjos? Às vezes a gente não tem noção do que acontece. Eu tive uma experiência muito forte, cara, em 2019, vindo lá do Claudinho, Araruama, Adevec Araruama.
Ali tem uma BR-101, que é um dos lugares, tem um trecho ali da BR, que é um dos trechos mais perigosos que tem. E eu tenho um costume, pentecostal muito doido, cara. Eu dirijo o carro e falo assim, Senhor, senta aqui comigo. Aí eu vou conversando no carro. Quem vê de longe fala assim, o cara tá no viva voz, nada, eu tô conversando com Deus. Eu discuto, fico chateado, reclamo, choro, falo em língua, tudo dentro do carro. Muito doido, é doido, velho, doido. Aí eu tinha um outro carro, era um Honda, era um New Fiesta mexicano. Aí eu tava vindo de Claudinho, e era tarde da noite, pra lá de 1 da manhã, é distante de onde eu tava. Aí tem sempre uma blitz na região de Itaboraí, tem o pedágio, fica sempre o carro da Federal. Isso é só para pentecostal, tá, irmão? Que eu vou falar aqui é só para pentecostal. Aí o carro veio, o carro veio, aí o Federal fez assim, ó. Eu sabia que ele ia me parar. Eu parei, aí baixei o vidro do carro pela metade, documento de habilitação, dei, aí saí do carro, fiquei em pé, aí ele olhou, não sei o quê. Você tá indo para onde? Não, eu tô indo para casa, tô vindo da igreja, não sei o quê. Ele, você tem como baixar os vidros do carro? Eu falei, seu policial, o vidro do carro tá com problema. Deu um problema no painel, não tá baixando. Ele falou, beleza, então, faz favor, então, pede para seu pai sair pra gente dar uma olhada. Pô, pastor Edson. Rapaz, pastor Moisés. Rapaz. Quase 2 da manhã, mano. Aí, olhei pra cara dele. Aí veio a pergunta de R$1 milhão. Eu, que pai? Rapaz, o camarada endemoniou, velho. Me xingou, me bagou, não sei o quê. Falei, rapaz, não tem... Tem um coroa sentado no banco de trás. Eu ainda era Uber. Pá, tá sentado no banco de trás. Falei, não tem. Aí ele abriu, botou a lanterna. Essa Bíblia ficava sempre no painel, aqui no bolsão da porta. Eu abri, botei a Bíblia em cima do painel. Falei, meu filho, eu sou pastor. 2 coisas. Ou você ouviu Deus ou um anjo? Aí ele. Vaza. Aí eu peguei e entrei no carro. Aí eu andei no carro. Eu quero ver, velho. Pô, nunca vi nada. Nunca vi nada. Eu queria ver também. Eu falei, não, quero ver alguma coisa. O incircunciso viu, eu quero ver. Aí eu fiquei. Cheguei em casa. Minha esposa falou, Ronald, você estava branco igual vela. Fiquei branco. Cheguei contando pra Graciela e chateado. Ela, Ronald, por que você tá chateado? Eu falei, não, porque o Satanás lá viu e eu não vi, pô. Pô, eu sou servo, eu sou pentecostal, sempre estudei, pô, fiz faculdade de teologia, gosto do manto, subo o manto, e eu nunca vi nada. Ela, não, e fiquei chateado, tomei banho chateado. Não, eu quero ver alguma coisa, tem que ver alguma coisa. Aí fui deitar, aí eu ouvi uma voz. Você não precisa ver, só seu inimigo. Você está cercado por Deus, filho. Toca aí, filho. Toca que há uma graça aqui. Há uma graça. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dele? Seu nome é Adore Caxangá. Jeová Jireh, ireis prover de novo. Abadarachúria. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vou te falar algo que o Espírito colocou no meu coração. Deus vai te dar uma experiência ainda esse ano. Remanjorasuri rebadarácia. Vai mudar a realidade da tua fé. Camandarassuri cabadarassúria. Vai mudar a tua realidade da sua fé. Rebaixoria. Canta mais uma vez, irmão. Canta mais uma vez aí. Rebaixoria. Teme porque Diga! se
eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, e seu nome Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! 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 Antes de eu devolver o microfone ao pastor Edson, quero fazer 2 convites. Para você que está afastado dos caminhos do Senhor, e para você que não tem Jesus. A você sair do seu lugar e entrar aqui debaixo dessa cerca de sangue e de graça. Onde está você hoje que quer sair daqui cercado pela graça, cercado pelo sangue, guardado pela misericórdia? Onde está você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus? O homem, o oficial do rei, ele foi a Cristo. Jesus estava lá disposto, com os seus braços abertos, e ele teve coragem, ele teve ousadia, mas depende de você. Eu não posso ir aí te pegar pela mão e te trazer aqui, mas só você pode sair do seu lugar e vir aqui. Aonde está você nessa noite, que deseja dar esse passo de fé, entregar a sua vida a Jesus Cristo, assim como eu entreguei a minha, assim como o pastor entregou a dele, assim como o Emerson entregou, todos nós entregamos, e hoje somos guardados por esse sangue, guardados por essa promessa. Aonde está você nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, saia correndo do seu lugar e venha aqui à frente. O Emerson vai cantar mais uma vez. Enquanto isso você sai do seu lugar, peça licença onde você está, peça licença, saia do corredor e venha aqui à frente, mas não deixe para amanhã. Hoje Jesus quer mudar a sua história. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é seu lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história, mas depende de você, não depende de mim, não depende do Emerson, depende de você. Enquanto o pastor Edson sobe aqui para fazer oração, você sai do seu lugar, venha correndo. Não deixe para amanhã. Pastor, não consigo ir sozinho, não tem importância, peça um obreiro, peça esse irmão que está ao seu lado, fala assim, me leva lá na frente. Eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo, eu preciso mudar a minha história, eu preciso ser guardado por esse sangue, ser coberto por essa misericórdia. Onde está você? O Emerson vai cantar mais uma vez, e você sai do seu lugar. Aqui está mais uma vida para Jesus.